Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos continuar abordando os aspectos relacionados à ecofisiologia da fotossíntese. E essa parte 3 da aula, nós vamos falar a respeito do papel da água e do papel dos nutrientes minerais na realização da fotossíntese. Bem, o primeiro ponto que nós vamos abordar é a respeito da água. Como a gente já viu, a água ela tem uma série de importâncias para a realização da fotossíntese, para o desenvolvimento da planta. Ela é um fator decisivo para a produção vegetal. Em relação à fotossíntese, a água participa diretamente do processo, porque aqueles elétrons que percorrem a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese são obtidos da oxidação da molécula de água, mas essa não é a única função relevante da água nas plantas. Todas as funções que a água desempenha, na verdade, são relevantes, mas existem outras, como, por exemplo, a regulação da temperatura da planta, o transporte de nutrientes, a regulação da abertura e fechamento estomático, que se dá de forma diretamente ligada à entrada e saída de água dentro das células. Então, só com essa descrição que eu acabei de mencionar, a gente já consegue entender o papel da água na realização da fotossíntese e na produção vegetal. Mas vamos continuar abordando um pouco a respeito disso. Bem, esse gráfico aqui ele está relacionado à variação do horário do dia e à taxa de fotossíntese líquida. Outro dado que está representado nessas curvas aqui, que vocês estão vendo, é os valores de potencial hídrico do solo. Então, cada curva dessa daqui, todas essas curvas, na verdade, elas são curvas feitas a partir da planta de soja, ou seja, estamos tratando de uma mesma cultura, só que estamos variando o quê? Os níveis de potencial hídrico do solo em que essa planta se encontra dentro desses horários e avaliando a taxa de fotossíntese dessas plantas. Então, a planta utilizada nesse experimento é a soja. Nós conseguimos observar o seguinte, que quando o potencial hídrico do solo está bom, mesmo no horário mais quente, que é esse aqui, onde a planta tenderia a perder mais água, quando tem água suficiente no solo, ela consegue se manter com os estomatos abertos e ela praticamente não tem perda de rendimento aqui, ou uma pequena decréscimo bem leve, que rapidamente se recupera e ela consegue se manter realizando sua atividade fotossintética praticamente normal. Do mesmo modo, o potencial hídrico reduziu um pouco mais, foi para menos 1,7 MPa. Ainda assim, a planta conseguiu manter uma boa parte dos seus estômatos abertos e continua realizando essa fotossíntese mesmo no horário mais quente, onde ela deveria fechar seus estômatos para reduzir as perdas de água, mas ela consegue trabalhar nessas condições aqui ainda. Reduzir um pouco mais, foi para menos 1,9 MPa, ainda assim ocorre a queda do meio-dia, como a gente está vendo aqui, ou seja, no horário mais quente as plantas tendem a reduzir o nível de abertura dos estômatos, elas tendem a fazer esse efeito, a desempenhar essa função para reduzir as perdas de água, mas a planta, nesse caso, a soja ainda consegue se manter, ela fechou apenas parcialmente os estômatos e ainda consegue se manter fazendo fotossíntese mesmo nesse horário mais quente. Porém, quando nós temos dois efeitos associados, nesse caso aqui a gente tem um potencial hídrico bem mais baixo do que os anteriores, menos 2,7 MPa, a gente consegue ver que a planta no início, no horário mais frio, ela vai aumentando a sua atividade fotossintética e depois, à medida que a temperatura vai aumentando, ela tende a diminuir gradativamente, até que no horário mais quente a planta praticamente cessa a sua atividade fotossintética e só se recupera depois que a temperatura começa a baixar. Depois desse horário aqui a temperatura já tende a diminuir, aí ela recupera um pouco da sua função fotossintética e volta a fazer a fotossíntese até aqui já começa a se limitar os fatores de luz. Mas no horário mais quente, quando o potencial hídrico do solo não está favorável, a planta tende sim a reduzir a atividade fotossintética ou praticamente paralisá-la para evitar a perda de água, como está representado aqui. Então, se vocês quiserem que a sua planta consiga produzir, mesmo no horário mais quente, independentemente de qual cultura vocês vão trabalhar futuramente, esse é um fator a ser trabalhado. A água.
Ela não pode faltar, porque senão esse efeito aqui vai acontecer durante muito mais tempo, muito mais vezes, e vocês vão ter, sim, uma certa perda de rendimento. Seja lá de qual produto vocês desejam obter, ou vão desejar obter, dependendo da profissão, da área que vocês forem trabalhar, qual cultura. Bem, agora nós vamos falar um pouco de uma relação que eu já abordei, inclusive, na parte que eu falei a respeito do efeito da temperatura. Isso aqui é a umidade relativa do ar. Então, quando a umidade relativa do ar ela tende a ser um pouco mais elevada, as plantas elas tendem a perder menos água para a atmosfera através da evapotranspiração, da transpiração estomática. Então, se há mais umidade na atmosfera, as plantas vão ter menos prejuízos através da perda de água pela transpiração, então elas vão tender a abrir mais os estômatos e realizar uma atividade fotossintética maior. Por outro lado, a redução da umidade relativa do ar, ela tende a fazer com que a planta perca mais água através da transpiração estomática. Então, nessa situação, a planta tende a fechar os estômatos e reduzir a atividade fotossintética consequentemente, porque com os estômatos fechados, a planta não captura o CO2, que é necessário como substrato para a realização da fotossíntese. Então, a taxa de fotossíntese líquida, como está representada aqui, ela tende a diminuir nessa situação que o ar se encontra um pouco mais seco. Como está representado aqui, essas bolinhas pretas representam o ar úmido. A gente consegue ver que o incremento da atividade fotossintética é muito rápido e elevado. Já quando o ar está seco, que é o que é representado por essas bolas que não estão preenchidas, ela reduz, ó, tende a ser cada vez mais baixo, devido a esse efeito de aumentar a transpiração nas plantas. O ar seco faz ter essa capacidade, então a planta ela não pode se dar o luxo de perder tanta água assim tão fácil. Então ela tende a regular a perda de água através do fechamento dos estômatos. Nesse gráfico aqui, onde as bolinhas estão todas preenchidas, aqui representa que o ar está praticamente saturado, está muito úmido. A atividade fotossintética sobe rapidamente também, como está representado aqui para chamar Cypres obtusa. Aqui é Populus nigra, em relação ao ar úmido e ao ar seco. Esse gráfico também é muito interessante de ser abordado, porque para entender a gente precisa fixar alguns pontos. Então, isso aqui representa um solo, e esses dois pontos aqui representam o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. A água que está compreendida nesse intervalo aqui, ela é uma água que é disponível para a planta. A planta consegue absorver com facilidade do solo, desde que esteja dentro desse intervalo. Quando a água se encontra abaixo desse nível, ou seja, abaixo do ponto de murcha permanente, ela é considerada uma água que a planta não consegue absorver. Ela é uma água que está muito ligada à matriz do solo, com uma relação energética muito grande, que a planta não consegue retirar essa água para utilizar nas suas funções vitais. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem que o potencial hídrico do solo foi reduzindo, e durante um curto período de tempo, como a gente consegue perceber aqui, essa parte do eixo X representa o tempo, durante pouquíssimo tempo ele ficou abaixo da capacidade de campo, e logo ele voltou a receber água e rapidamente ele recuperou o seu potencial hídrico natural. Da mesma forma, ele passou por um processo gradativo de redução do potencial, e a partir desse ponto aqui ele já começa a ficar abaixo da capacidade de campo, só que dessa vez durante um período de tempo bem maior. E, novamente, depois que ele volta a receber água, o potencial hídrico dele é recuperado facilmente, e depois, com o passar do tempo, pelas perdas de água que o solo vai representar, que o solo vai sofrer, na verdade, ele volta a reduzir. E nesse contexto, para esse mesmo solo, nós temos essa planta que estava sendo cultivada nessa situação, ou seja, essa planta que está aqui representada, a Abies balsamica, ela foi cultivada nesse solo e estava participando desse experimento de forma simultânea, ao mesmo tempo. Observe que no primeiro caso, onde o estresse hídrico durou um pouco menos de tempo, porque a permanência do solo
com um potencial hídrico abaixo da capacidade de campo foi um período bem curto. Veja que nesse caso ela acompanhou o decréscimo do potencial hídrico. A atividade fotossintética ela cessou aqui durante esse período em que o solo ficou abaixo da capacidade de campo, melhor, que ficou abaixo do ponto de murcha permanente, mas logo após a reintrodução da água, como está representado aqui no gráfico, ela se recuperou rapidamente, ou seja, o estresse leve e a planta consegue se recuperar. Novamente, o potencial hídrico voltou a reduzir, a planta acompanhou a redução do potencial hídrico do solo. Nesse ponto aqui foi quando o solo atingiu o nível abaixo da capacidade de campo, então a planta cessou completamente a atividade fotossintética, só que dessa vez, como o solo permaneceu durante mais tempo abaixo da capacidade de campo, a planta também passou muito mais tempo sem praticamente realizar nenhuma atividade fotossintética. Nesse ponto aqui, o solo voltou a receber água, ele voltou ao seu potencial hídrico natural, ou seja, voltou a ter água disponível no solo para que a planta pudesse absorver normalmente. Porém, vejam que a recuperação da atividade fotossintética ela não acompanhou da mesma forma como aconteceu quando o estresse hídrico foi bem mais leve aqui no início. Ou seja, o estresse hídrico prolongado ele provoca uma série de danos na planta em si que ela não consegue se recuperar de forma eficiente após esse período. Então, o aparato fotossintético, o metabolismo da planta foi comprometido de tal forma que ela não conseguiu recuperar a sua atividade fotossintética. E isso, como eu já falei anteriormente, porque a água ela exerce uma série de funções na planta. Como o estresse hídrico foi prolongado por muito tempo, a planta ela tende a desenvolver uma série de reações justamente para evitar a perda de água. Além das reações naturais que a planta desenvolve para isso, ela já tem alguns prejuízos relacionados a esse déficit hídrico também. Então, ela não se recupera facilmente a atividade fotossintética depois de um estresse hídrico mais acentuado, digamos assim, por um período maior de tempo. A respeito da nutrição mineral, a gente já consegue abordar uma coisinha a mais logo aqui no título. Eu só vou dizer para vocês que a principal forma com que os nutrientes chegam até a raiz da planta é justamente através da água. Provavelmente vocês também já viram os mecanismos de transporte dos nutrientes até a raiz das plantas. E o chamado fluxo de massa, que é justamente quando a água carrega os nutrientes minerais do solo até a raiz da planta, ele é a principal forma pela qual as plantas absorvem os nutrientes, com que eles chegam até a raiz. Então, sem água, a gente já consegue compreender que há uma relação muito, muito forte com os nutrientes. Então, não pode deixar faltar água se você quiser que a planta tenha um bom desempenho em relação à captura de nutrientes, sabe? A chegada dos nutrientes na raiz para ser absorvidos pela planta. Bem, vamos abordar não todos os nutrientes, porque são muitos, muito extensivos. Então, nessa aula, a gente vai abordar alguns nutrientes que são mais diretamente ligados, digamos assim, ao processo de realização da fotossíntese. E o primeiro deles a ser abordado é o nitrogênio. O nitrogênio ele desempenha uma série de funções na planta devido aos componentes e às reações que ele participam. Então, o nitrogênio ele é componente de todas as proteínas e de todas as enzimas, incluindo a rubisco, que é a responsável pela fixação do carbono nesse caso. Componente de todas as proteínas e enzimas, por quê? Porque toda proteína, toda enzima ela é composta por aminoácidos. Os aminoácidos possuem o grupo amino e o grupo amino obrigatoriamente compõe-se de nitrogênio. Como vocês estão vendo aqui também, ele é componente da molécula de clorofila. Esses 4 átomos aqui, em torno do magnésio, essa aqui é uma molécula de clorofila, ele participa também da composição da molécula de clorofila, que é a responsável pela captura da luz no processo de realização da fotossíntese. Então, o nitrogênio é indispensável para a planta por isso também, porque basicamente, sem nitrogênio, a planta não vai conseguir sintetizar clorofila em quantidade adequada em todas as suas partes, em todas as suas folhas, para atender a demanda fotossintética, mas também porque ele compõe não só a rubisco, mas todas as proteínas e uma série de outras estruturas que são desenvolvidas a partir delas dentro da planta. Então,
Essa é a grande importância, essa, entre outras, é a grande importância do nitrogênio para a planta. Bem, a relação do nitrogênio com as plantas ela é variável de acordo com os mecanismos. Então, nas plantas C3 e nas plantas C4, a forma como elas utilizam o nitrogênio ela é diferente. Por quê? Nas plantas C3, a fotossíntese ocorre em todas as células do mesofilo. Todas as células do mesofilo foliar elas têm cloroplastos com grano e com rubisco. Já as plantas C4, a fotossíntese ocorre somente nas células da bainha vascular e as demais células do mesofilo possuem cloroplastos agranais, ou seja, são cloroplastos que não têm os granos bem definidos, formados, e elas não possuem rubisco. Essa imagem aqui representa como que é uma folha de uma planta C4 e uma folha de uma planta C3. Nas plantas C4, todo o processo de realização da fotossíntese ocorre somente nesse pequeno grupo de células que fica em torno dos feixes vasculares, ou seja, nas células da bainha vascular. Já nas plantas C3, todas as células do mesofilo, não só as da região da bainha vascular, todas elas têm cloroplastos funcionais, como vocês estão vendo aqui. Esses pontinhos verdes dentro de cada uma das células, eles são representações dos cloroplastos. Eles estão aqui pintados de verde, um tom um pouco mais escuro, justamente para destacar que eles funcionam bem, que eles têm clorofila, que eles são funcionais. Enquanto que nas plantas C4, as células do mesofilo, que estão representadas aqui, elas estão com os cloroplastos descoloridos, para representar que eles não são funcionais para a realização da fotossíntese. E só quem está aqui com clorofila representado nesse desenho, só quem realiza o processo de fotossíntese nas plantas C4, onde tem os cloroplastos granais, normais e funcionais, são aqui na região da bainha vascular. Então, como a rubisco é a proteína mais abundante do reino vegetal, e essas células aqui elas não apresentam rubisco, elas não precisam do rubisco porque elas não fazem fotossíntese, então a gente já tem uma ideia de que o teor de proteína em uma planta C4 é para ser menor do que numa planta C3, o teor de proteína. Como toda proteína precisa de nitrogênio para a composição, e em uma planta C4 nós temos uma quantidade de proteína menor, então a gente entende, digamos assim, de forma um pouco mais lógica, que uma planta C4 precisa de menos nitrogênio, já que ela não precisa compor tantas proteínas, do que uma planta C3. Vamos deixar isso mais claro no próximo gráfico. Esse gráfico ele representa a relação entre o nitrogênio e a fotossíntese dentro dos mecanismos C3 e C4. Lembre-se do que eu falei anteriormente. Uma planta C4 ela possui poucas células que realmente precisam de nitrogênio. São somente aquelas células da bainha vascular que vão precisar do nitrogênio, porque só elas são funcionais do ponto de vista da fotossíntese. Então, com uma pequena quantidade de nitrogênio em uma planta C4, você já consegue atender basicamente todas as células que necessitam realmente de nitrogênio, já que as demais células do mesofilo elas não possuem rubisco, elas não são fotossinteticamente ativas, então com uma pequena quantidade de nitrogênio elas já respondem rapidamente, como está representado aqui. Essa linha aqui ela representa uma planta C4. Vejam que aqui numa concentração bem baixa de nitrogênio, bem pouca, ela já responde, ó. Ela teve um incremento na fotossíntese significativa. Esse eixo X aqui representa o conteúdo de nitrogênio total na folha. E esse gráfico aqui, esse eixo, na verdade, o eixo Y, representa a variação na fotossíntese. Se a gente pegar uma planta C3 de clima mais um pouco quente, como está representado aqui, uma C3 de verão, ela responde bem também ó, a relação da adubação nitrogenada. O aumento na quantidade de nitrogênio, ele provoca um aumento, sim, na resposta na atividade fotossintética. Mais do que uma planta C4. Aumentou a quantidade, ele responde. Da mesma forma, a planta C3 de inverno continua respondendo. Você vai aumentando os níveis, ó, e ela responde. Aumentou um pouco mais o nível, ela respondeu um pouco mais com a atividade fotossintética. Aumentou um pouco mais o nível, ela ainda responde.
Por outro lado, nós temos outros tipos de planta C3, nesse caso aqui está representado as árvores, que têm a resposta um pouco menor. Esse grupo de árvore aqui que foi analisado, ele responde ainda ao nitrogênio, você aumenta a quantidade de nitrogênio, você aumenta a atividade fotossintética, como está representado, mas ele já é menor do que a C3, C3 de verão, menor do que a C3 de inverno. As árvores são menores do que essas duas. E esse outro grupo de árvores aqui já apresenta uma resposta muito, muito mais inferior. Você aumenta uma quantidade exorbitante de nitrogênio interno na planta, provavelmente feita através de adubação, e a resposta é muito pouca. Você aumenta uma quantidade grande para uma resposta quase insignificante. Então, esse comportamento em relação ao nitrogênio ele é variável, sim, como está representado aqui no gráfico, mas plantas C4 precisam de bem menos nitrogênio para poder responder com o aumento da fotossíntese em relação ao que as plantas C3 precisam. Então, as plantas C4 apresentam um ponto de saturação rápido para nitrogênio, enquanto que as plantas C3, basicamente, nesse caso, a gente não consegue detectar aqui nos gráficos o ponto de saturação de nitrogênio. Ela continua respondendo ao aumento da taxa de nitrogênio foliar com incrementos na fotossíntese, justamente por causa que ela realmente precisa atender uma quantidade maior de células do que uma planta C4 precisaria. Novamente, aqui é um gráfico semelhante àquele anterior que vai comparar, nesse caso são 3 gramíneas, uma gramínea C4 e 2 gramíneas C3. Então, a gramínea C4, que está representada aqui, com a quantidade menor de nitrogênio, ela já alcançou seu ponto máximo, tá vendo? Rapidamente, ela responde, a adubação nitrogenada, ela responde ao aumento da quantidade de nitrogênio orgânico interno. Nitrogênio orgânico é o que está compondo as estruturas da planta, no caso, compondo proteína, compondo as enzimas. Já as duas gramíneas C3, como a gente está vendo aqui, elas conseguem responder a doses maiores. Você aumenta a dose de nitrogênio e ela vai correspondendo ao aumento, gradualmente. Um respondeu mais que a outra. Essa daqui, por exemplo, tem um incremento menor em relação a essa daqui, mas comparando as duas gramíneas C3 com a gramínea C4, a gente consegue observar que a quantidade de nitrogênio interna necessária para o desempenho, para o máximo, para o melhor desempenho de uma planta C4 é menor do que de uma planta C3. Mesmo dentro de um grupo um pouco mais semelhante. Aqui a gente só está avaliando gramíneas, porque existem gramíneas C3 e gramíneas C4. Em relação ao potássio, bem, o potássio ele desempenha um efeito osmótico na regulação da abertura dos estômagos nas plantas e ele é um elemento extremamente indispensável para o balanço hídrico da planta. Como eu já falei anteriormente, a água é um fator decisivo na fotossíntese, como eu falei. Então, o potássio também é um ativador enzimático. Ele participa ele é cofator na ativação de várias e várias enzimas componentes da planta. E ele é encontrado livre na planta. Ele não compõe proteínas, ele não compõe enzimas, ele não compõe outras estruturas. Ele é basicamente encontrado na sua forma catiônica, livre na planta. Assim. Mas mesmo sendo livre, ele não compõe nada, ele participa de uma série de processos indispensáveis para a planta. E um deles é a regulação osmótica, como está representado nessa figura, o mecanismo de controle de perda de água, de regulação da transpiração, que se dá através da abertura e fechamento dos estômagos. Pelo menos aqui está representado o mecanismo ativo, ele participa desse processo. O potássio é indispensável para esse processo. Quando há falta de potássio nas plantas, acho que a gente também já viu ao longo das aulas, a planta começa a apresentar uma necrose nas bordas foliares, justamente por causa do desbalanço hídrico. A água, ela não, por falta de potássio naquela região, a água não consegue atingir aqueles limites, aquelas extremidades da planta, onde ela seria necessária, e a planta começa a apresentar uma necrose partindo da extremidade da folha em direção ao centro, conhecida como o V invertido. Então, o potássio ele é considerado sim um elemento muito importante para esse processo por participar da regulação osmótica. Pelo menos esse é o efeito mais direto do potássio no processo de realização da fotossíntese. Já o fósforo, como está representado aqui, ele é componente do ATP.
das reações de transferência de energia. Momentaneamente, o ATP ele armazena a sua energia nas suas ligações e ela prontamente já está disponível para ser transferida para as reações bioquímicas. Então, o fósforo, sem o fósforo, esses processos de transferência de energia, a produção de ATP em si ia ser bem dificultado. Então, tudo na planta precisa de energia, então vocês conseguem entender um pouco a respeito da importância do fósforo para a fotossíntese justamente aqui nesse processo. Mas não é só isso. O fósforo desempenha uma série de funções vitais para a planta e outra que está sendo citada aqui é como componente das membranas celulares. Essa estrutura que está representada aqui nada mais é do que a bicamada lipídica das membranas celulares. E essas cabeças, que estão aqui representadas em um tom de branco azulado, são fósforos, são fosfatos. Esses lipídios aqui são fosfatados. Então, o fósforo compõe as membranas celulares. Sem membrana, as células não conseguem se desenvolver, a organização celular, a dispersão das proteínas nessa bicamada lipídica é comprometida. Então, sem fósforo não há crescimento e divisão celular. Ele é necessário para compor as novas membranas das novas células, para expandir as membranas das células já existentes. Então, ele é extremamente importante desse ponto de vista também. Não esqueçam disso, de forma alguma. Nunca esqueçam da relação do fósforo com a energia, até porque é uma coisa bem clara. ATP, o P de fósforo. Nunca esqueçam. Novamente, eu repeti a figurinha, só que agora falando do magnésio. O magnésio, assim como o nitrogênio, ele participa da composição da molécula de clorofila, como está representado aqui no centro. Os elétrons que percorrem a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese, eles partem daqui, do magnésio. E só na relação da composição da clorofila, nós já temos que 15 a 20% do magnésio total ele vai compor justamente essa molécula, que é responsável pela captura de luz, no processo de realização da fotossíntese. Ele é um catalisador das reações. Por exemplo, a produção de ATP lá nos cloroplastos. Quem tiver com dúvida a respeito disso, procura aquele vídeo que o professor colocou, que aborda o processo de produção do ATP lá nas membranas. Lá tem um ponto chave em que vocês vão observar, sim, a participação do magnésio na síntese do ATP, na catalisação da reação que vai produzir o ATP. Ele é constituinte de proteínas, ele é componente estrutural das proteínas e ele também é um ativador enzimático de várias enzimas que estão relacionadas ao processo de fotossíntese e também a outras atividades metabólicas suplementares na planta. Então, magnésio também entrou aqui como um dos importantes na realização da fotossíntese. Nós temos também o manganês. O manganês ele participa ativamente da regulação do próprio cloroplasto, ou seja, da unidade de produção interna da fotossíntese das plantas, que é o cloroplasto. Como que ele participa? Ele participa da própria síntese da clorofila. Na via metabólica em que a clorofila é sintetizada, ele tem atuação. Ele participa do metabolismo de espécies reativas de oxigênio. Durante o processo de realização da fotossíntese não é produzido só o oxigênio livre, o O2. Às vezes, quando a planta se encontra em uma situação mais estressante, por estresse de luz excessiva ou por déficit hídrico também associado, a planta tende a produzir umas formas de oxigênio mais reativas, com um potencial de degradação celular muito maior. Então, o manganês ele participa do processo de neutralização dessas espécies reativas que provavelmente não, que elas têm capacidade de destruir as membranas, de destruir os componentes celulares. Eles precisam ser neutralizados rapidamente para não causar maiores prejuízos para a planta. E o manganês ele participa da neutralização desses processos, desses metabólitos. E outro que é importante destacar, a participação do manganês é no processo de fotólise da água. Ele é meio que quem segura as moléculas de água naquele processo de realização da fotólise. Então, ele participa diretamente do processo de realização da fotossíntese, como está representado aqui. Não mais se alongando, era isso que a gente tinha para essa aula a respeito da ecofisiologia da fotossíntese. A gente se vê na quarta parte da aula, que também é a última. Obrigado.